mas falem coisas que você já sabe como contornar. É tipo, errei aqui, mas eu já tô trabalhando para resolver isso, sabe? Uma pergunta que já me fizeram também. Uma vez que você errou, que você cometeu um erro, e como você resolveu? Tipo, um erro grande. Cara, eu demorei muito para pensar isso a primeira vez. Agora eu já tenho a resposta na ponta da língua, mas, tipo assim, eles estão te perguntando um erro grande. Você não pode falar, sei lá, vez que tu esqueceu sua carteira em casa, sabe? Mas Então, também tipo, não vai falar que você faliu em sua empresa júnior. Então, cara, achar um meio termo. eu falei que quando eu era da comissão, faltou dinheiro para completar a venda de todos os ingressos. Tipo, é como se tivessem pedido dinheiro no meio do processo e eu era responsável e eu tive que lidar com isso. Então, tipo, era um problema grande e de alguma forma eu não fui queimada por causa disso, mas mostra muita falta de responsabilidade minha. Beleza, então, gente. Partindo para a quinta pergunta, como as habilidades desenvolvidas na Argos e no curso de RI ajudaram vocês na empresa? E quais oportunidades para os alunos de RI que a Feijão pode oferecer? Acho que essa parte da oportunidade de RI é bem interessante. Eu acho que a Firjan tem um dos melhores estágios especificamente para RI. O nosso estágio é de Comex, mas na mesa do lado são 2 vagas de relações internacionais mesmo. E assim, pelo que eu vejo de amigos, pessoas que estagiam, é a parada que mais se aproxima do que a gente aprende no curso. Então, não vou saber especificar exatamente o que eles fazem, porque não é meu trabalho, mas enfim, estão sempre lidando com esses eventos que a gente faz esporadicamente, basicamente todo dia deles. E na nossa parte de Comex, Paula, pode ir. Não, calma. Na vaga de RI, tipo, a gente chega, o evento tá pronto. Eles fazem o evento do zero. Então, tipo, agora, acho que semana que vem vai ter um coquetel com uma delegação da Suíça. Então, esse tipo de coisa, eles estão organizando o evento do Japão, são eles que organizam. Qualquer apresentação que precisa ser traduzida, eles ajudam. Os briefings que a gente faz, voltados para a Comex, eles fazem pensando em questões políticas. Então, tipo, já teve vez que a gente teve que pesquisar as pessoas que vinham numa delegação, carinha e o que elas faziam. E normalmente esse é o trabalho de um estagiário de relações internacionais. Então, Lida com embaixada, com embaixador, com autoridades de outros países, enfim. eles falam bastante com gente importante. A gente fala médio. Em Comex, acho que eu falei bastante o que a gente faz, mas eu acho que o nosso estágio de todos do nosso andar de RI é o que mais tem coisa para fazer no dia a dia. Tipo, a gente tem dia que não tem nada para fazer e a gente fica estudando. Mas, tipo, no geral é raro a gente ter esses dias. A gente tem bastante coisa para fazer comparado aos outros estágios. Tem um estágio de documentação, que sinceramente não faço ideia de como aplicar RI nisso, mas é bem Comex. E tem um estágio da Mari Caroli, que se vocês quiserem falar com ela, ela também é da UF, se alguém conhecer. Eu acho que ela faz eventos que nem o estágio de RI do nosso lado, mas mais a nível nacional. Tipo, rodadas de negociação. Ela organiza feiras de negócio, essas coisas. E a parte de documentação é uma galera que auxilia as empresas também na documentação necessária para exportação. Então, lida com RI também, mas uma parte mais chata. Entendi, então, interessante. Passando para a sexta pergunta, eu já tinham, essa aqui eu acho que não faz muito sentido, gente, mas já tinham feito outros estágios além da RJ? Caso sim, como eles ajudaram vocês? Acho que vocês não fizeram, então podemos passar para a próxima. Cara, eu já conversei sobre isso com a minha chefe e ela acha que, tipo, eu deveria considerar isso quase um estágio, que eu tinha uma loja que eu doava lucro com as minhas amigas para caridade. E ela acha isso super incrível. E tem gente que diria que seria para colocar no currículo e aí, de novo, né, aumentar as coisas que você fez, colocar em palavras bonitas. Mas esse foi o máximo de uma experiência que eu tive. Entendi. Agora, passando para a próxima pergunta, Lorena. A sétima pergunta, eles perguntaram como é o plano para o estágio, mas eu acho que no sentido de, tipo, vocês tiveram alguma progressão de atividade lá dentro, tipo, responsabilidade ou na área de atuação? Cara, basicamente, assim que a gente chegou, tudo que a gente fazia tinha que passar pelos nossos chefes. E isso progressivamente vai acabando.
Lógico, tem coisas que a gente não pode soltar sozinho ainda, mas briefings, clippings, a gente já tem uma autonomia muito maior. Eu acho que isso vai muito também do treinamento, da confiança que o gestor vai tendo na gente, vai vendo que a gente está trabalhando bem, que a gente está evoluindo, que a gente está aprendendo. E a pergunta teve alguma coisa específica, mas não sei, foi mal. Não, só para explicar, o clipping a gente faz todo dia, só que a gente ignorou um pouco, porque é meio... Tipo, a gente chega de manhã, vê as notícias do comércio exterior do último dia, separa 3 e manda por e-mail para uma galera da empresa. Tipo, é isso. E aí, isso, por exemplo, já não passa mais pelo nosso chefe, mas o texto do Rio Exporta, ele dá uma revisada, os briefings também, mas, tipo assim, cada vez menos a gente vê os erros. Tipo, a gente faz muita coisa junto deles, então não tem muito essa progressão de responsabilidade. É bem igual o que os analistas fazem, assim. Não vou falar que é igual, porque eles lidam com problemas. A gente normalmente só faz o que eles mandam, não tem que pensar tanto numa solução. Mas tipo, é bem parecido, assim, o nosso dia a dia com o deles. Tipo, a gente escreve Agora, ontem, o presidente da Firjan. a gente teve que escrever um documento ontem que um parágrafo ficou pra gente, eu tive que dividir com a Paula, e os outros parágrafos ficou com os outros 2 analistas. Então, assim, a gente estava com a mesma função que eles, no mesmo documento, sabe? Que, lógico, eles iam revisar e tal, mas, assim, as funções acabam sendo bem parecidas. A próxima, eu acredito que seja mais uma opinião de vocês, mas mandaram se vocês acham que tem um período mais certo ou indicado para estagiar, e se vocês acham que fica muito arriscado deixar para o final do curso, por exemplo, 6º ou 7º período. Quer? Cara, polêmico. Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, cada um tem seu momento na faculdade, mas é ilusão dizer que fica mais fácil. Fica cada vez. Se você passar do 4º período, não quero apavorar ninguém, mas passando do 4º período vai ficando mais difícil, porque eles buscam alguém que vai ficar os 2 anos completos. E levando em conta que você vai fazer o curso certinho, não vai atrasar, enfim, o 4º período é quando faltam 2 anos para você se formar. Então, eu diria que o período ideal e mais fácil, entre aspas, é o 4º período. Não quer dizer que é impossível você arrumar estágio depois ou antes, mas o ideal é, assim, 3º, 4º, 5º período. 3º já é difícil. 4º, 5º. Os nossos chefes já falaram que, tipo, para eles não faria sentido contratar alguém que iria se formar em 1 ano, ou em menos do que isso. Então, eu não acho muito bom você deixar para o final da faculdade. Até porque o estágio é para você ver se você gosta das áreas. Então, tipo, conversando com gente que está bem mais na frente do curso, eles falaram, tipo, eu peguei um estágio em Comex e eu odiei. E aí a pessoa tá fazendo um estágio em... acho que é isso. Tá fazendo um estágio em RH e, tipo, não é exatamente uma área de RI, mas a pessoa se amarra, sabe? Então, tipo, acho que é de experiência. Tem muita gente que trabalha com parte de mercado financeiro e, tipo, não, de novo, não é uma coisa de RI, mas pode ser que você goste. Então, eu acho que o quanto antes você começa a entrar no mercado de trabalho e ver as áreas que você realmente tem interesse de atuar, melhor. E aí, posso responder a pergunta da Júlia, Caio? Posso só, rapidinho? Eu acho que também essa parada que eu falei do 4º período não é uma sentença de morte, tipo, passou, acabou. Mas é mais para você não dormir e esperar, acordar só no 4º período e falar, agora é o período ideal, eu vou começar a ver. Não, mano, processo seletivo é igual qualquer coisa. Quanto mais você fizer, melhor você fica. Então, eu comecei a fazer, acho que no 2º período, mandando currículo de maluco, assim. E já fui fazendo os processos seletivos, teste online. E aí, quando chegou no que foi para valer, eu já tinha muito mais noção do que realmente seria. Eu era da PUC antes, então pra mim, quando eu tava no primeiro período lá, tipo, assim que terminou, eu já comecei a procurar estágio, porque era inviável eu continuar lá sem receber um bom salário. E eu consegui 2 entrevistas, assim, terminando o primeiro período. Tipo, não passei, e muito provavelmente porque eu era muito nova,
Provavelmente fui uma merda em outros aspectos também, mas isso era um grande ponto. Mas isso me fez estar mais preparada para quando eu realmente estava disposta a conseguir um estágio, que foi agora. Então, tipo, agora que eu realmente queria um estágio, eu fiz uma entrevista para Baker e uma entrevista para Feijão. E eu passei na minha segunda tentativa. Então, tipo, processo seletivo também é você se acostumar e você aprender. E aí, essa pergunta eu acho que mexe um pouco com o que a Júlia perguntou, que é se a gente tem perspectiva de ficar na Feijão. Não tem muita perspectiva de ser efetivado lá. Só que a gente sabe que as pessoas que saíram, elas praticamente escolheram onde elas iam trabalhar depois. Eu acho que a Feijão, pelo menos para a Comex, se você não for trabalhar num Alad ou... Onde que a Aline trabalhou mesmo? Mercosul. No Mercosul. São os nossos chefes. Uma chefe trabalhou na Alad e a outra trabalhou no Mercosul. Se você não pretende trabalhar num lugar assim, se você pretende trabalhar numa multinacional, o dia a dia vai ser muito diferente. Mas na Feijão a gente meio que vê o comércio exterior de cima. A gente não está fazendo ele acontecer de fato. A gente está ajudando ele a acontecer, vendo tudo que está acontecendo. Então a gente entende um pouco de tudo. A gente não está na cadeia de logística. Então eu acho que isso dá uma base muito grande para você querer entrar em qualquer empresa depois. Eu já fiz uma entrevista, assim que eu entrei na Feijão, uma semana seguinte eu fiz uma entrevista de um processo que eu já estava envolvendo. E aí eu falei, eu acabei de começar um estágio na Feijão e tal. E o cara fez tipo assim, como se fosse uma grande coisa. Então, e tipo, realmente é muito grande, mas o ponto não tem chance de ser efetivado, mas eu sei que é um peso no currículo, então para mim faz sentido ficar um tempo considerável lá. Mas o fato de eu ter começado tão cedo, perguntaram também, a gente ele tá no 5º período certinho, como eu vim errado da PUC, minha carga horária é equivalente como se eu estivesse terminando o 5º período também. Como a gente começou cedo, eu me sinto muito tranquila de ficar um tempo considerável na Feijão e depois tentar outro lugar onde eu tenha a possibilidade de ser efetivada e conseguir ficar tempo suficiente para que isso aconteça. Lógico que a não efetivação dói, mas é saber aproveitar, explorar os pontos fortes de onde você está. Então, se o ponto forte da Feijão é o nome, a gente vai explorar isso. Tipo, o presidente da Vale tá lá, gente. Um salário de estagiário da Vale. Ok que a Vale tem seus problemas éticos, mas é R$4.000 um salário de um estagiário de engenheiro ambiental. Então, tipo assim, pessoas de empresas grandes estão lá. Então, se elas conhecem no evento, veem que você trabalhou bem, fala com seu chefe e o seu chefe te elogia, tipo assim, é uma porta que tá aberta. Teve alguém de uma empresa aí, acho que era a GE, que chamou outra estagiária para conhecer a base deles. Então, assim, lá dentro a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que podem ser importantes para o nosso futuro. Então, por isso que a não efetivação tem seu problema, mas também é um problema que é ok de lidar. Tem 2 perguntas no chat. Se você quiser responder a primeira, porque eu não lembro. A segunda eu acho que é a da Marisa que eu respondi. Como é que a gente... E a da Júlia eu já respondi. Como é que a gente soube das vagas? Eu soube pelo João, tá vendo? E ele soube pelo LinkedIn. Eu acho que eu recebi um e-mail do Inest, de verdade. Eu lembro de receber um e-mail do Inest, clicar e... vou tentar. Então, acho que foi o da Adeliana que mandou quando você estava fazendo a aula dele, né? Era isso? Sim. Não, acho que não, mas... Alguém mandou, o Inest mandou, às vezes mandam estágio. Ou mandaram no grupo da Argos, pode ser. Alguma das opções. Não, nessa época que você se inscreveu, acho que não. Não estava no grupo. Não tinha isso. Mas eu pedi para o Lucas mandar a vaga da Feijão que estava rolando agora no grupo da Argos. Não sei se alguém se inscreveu, tá na fase de entrevista. Mas o ponto é, tipo assim, chegou em você, se inscreve, mano. Assim, às vezes é um processo gigantesco, sei lá. Processo seletivo, 1 milhão de inscritos, mano, se inscreve, nunca se sabe, vai que... Eu me inscrevi na Feijão sem perspectiva nenhuma. Então, como eu falei, foi um e-mail do Inest, eu nem sei porque que eu abri um e-mail do Inest, e tava lá o negócio da Feijão, me inscrevi e passei. Nem sabia que era Feijão direito. E, tipo assim, eu só fiz 2 entrevistas, mas eu mandei meu currículo para muitos lugares, e muitos lugares nem me responderam. Então, assim, se apareceu, manda. E não desanimem com o não também. O não é mais comum que o sim no mundo de estagiário. Então, vocês vão escutar muito não e um sim, que é o que importa. Se tiver mais pergunta. Eu entrei no Foi mal. Tem mais 2 perguntas que mandaram no Forms.
A primeira é como está a vida de estudar e estagiar. Se tem sido muito difícil de conciliar a faculdade com o estágio. Cara, fácil não é. Eu acho que para mim estava um pouco pior. Primeiro que a gente não escutou nosso chefe e a gente pegou uma quantidade ok de matéria. Caio, você tá com quantas? 4. 4 é um bom número. Eu peguei 6. Eu não apareço em 2. Tipo, elas acontecem no horário que eu tô estagiando e o professor não conta a presença e assim eu vou indo. Chega a prova, eu não faço ideia do que tá acontecendo. As 4 matérias que eu, em teoria, vou, eu falto grande parte, tanto que eu não faço ideia da prova de amanhã. E a prova de amanhã, em teoria, eu poderia estar presente nas aulas, mas até quando eu tô, eu não sei o que está acontecendo. Eu terminei a outra faculdade agora, acho que foi a Letícia que perguntou, tipo, semana passada. Então, por isso que eu falei que para mim estava um pouco pior, porque eu ainda tinha que lidar com algumas matérias da outra faculdade. Para quem não sabe, eu estava fazendo comércio exterior pela IBMR, mas eu só escolhi fazer estágio agora porque todas as matérias eram na modalidade EAD, então eu conseguia fazer os meus horários. E nem foi tão ruim, mas, tipo, é cansativo. Acho que o que mais cansa pra gente é que a gente não tem nenhum dia que não seja presencial. E ir para Niterói, os dois moram longe. Então, se ir para Niterói, voltar, 6 horas de estágio, a gente ainda dá sorte, que são 6 horas de fato. Tipo, tem muito lugar que coloca, tipo, 6 horas, só que você tem que ficar 7 porque é 1 hora de almoço. Eu não sei como é que é na lei, mas pra gente, até onde eu sei, seria, tipo, 6 horas de estágio. Dessas 6 horas, você tem 30 minutos de almoço. E a feijão é tão suave que a gente fica 1 hora e ninguém fala nada. E obviamente, é difícil, não tem jeito. A Bianca falou que é a parte mais difícil, concordo. É complicado, ainda mais pra gente que mora longe. Mas, mano, assim, meio que não tem jeito, tá ligado? É o momento de você se ferrar um pouco e ralar um pouco. Mas eu acho que eu, no final do ano passado, sendo diretora de projetos, fazendo as 2 faculdades, eu tava pior surtando do que o que eu tô agora. Talvez porque eu tava indo na faculdade todos os dias. E agora eu não vou, então parece que ela meio que não existe. Mas, enfim, acho que é mais fácil hoje em dia. O estágio é no centro, tipo, é pertinho das barcas, então a gente só pega a barca. Mas o horário faz com que quando a gente vai pra aula, a gente só consegue ficar 2 horas na aula. Mas a maioria dos estágios vão ser assim, porque o horário da UF é meio meta pra isso. Então, tipo, é difícil, mas dá pra dar um jeito. Tipo, semestre que vem, eu não quero a vida de não saber o que tá acontecendo na faculdade 100%. Então, eu vou pegar 3 matérias, estourando 4. E eu já sei que eu vou fazer a faculdade meio mal feita. Mas é melhor do que nada. E aí eu vou me formar em 8 semestres na UF. A minha meta era 7, porque eu já tinha feito outro antes. Então, acontece, é natural você ter que atrasar a faculdade por causa do estágio. Gente, agora a última pergunta que mandaram pra gente é: olhando agora, por uma visão de fora, teria alguma coisa que a nossa EJ poderia promover para facilitar o acesso do pessoal nos estágios? Cara, acho que essa parada que tá acontecendo, eu acho que ainda tá acontecendo, de mandar as vagas já é uma grande coisa. Mas foi o que eu falei, acho que durante a apresentação, tipo, se a EJ tá parada, do jeito que vocês falaram, tentar fazer essas atividades que seria como se vocês estivessem tendo as experiências da EJ fluindo normalmente. Acho que é isso, pensar em talvez coisas que sejam legais de comentar na entrevista. Talvez mais capacitação de como usar o LinkedIn, porque como eu falei, cara, o LinkedIn é mais importante do que eu imaginava. Eu nem tô gostando, mas tem gente mandando mensagem. Eu falei, tipo, essa semana. Não, tá, não foi assim, cara, que eu falei. Mas, tipo, é pra vocês entenderem como é importante. Tipo, essa semana foram 3, acho que somando a minha vida foram 6. E, tipo, um estágio que apareceu, o cara, tipo, ele nem era do RH, ele tava acima, ele quis se antecipar ao RH.
ele estava procurando pessoas, ainda não estava definido se ia ser uma vaga de estágio ou uma vaga já júnior. E ele quis fazer uma entrevista comigo. E, mano, se ele tivesse escolhido uma vaga de estágio, que no caso, no final, ele me respondeu falando que não foi, teria sido a melhor vaga de estágio possível. Tipo assim, eram 4 horas para ganhar R$ 2.000. Nessas 4 horas, parte delas eu ia estar fazendo curso de espanhol que eles iam estar me oferecendo com um VR de 70 e poucos reais. Tipo assim, era muito pica. E eu não ia conseguir essa vaga por nenhum outro lugar, senão um cara me mandando mensagem no LinkedIn. Então, tipo, postem, talvez mostrar mais como usar o LinkedIn de forma assertiva seja legal. Então, acredito que tenha acabado as perguntas. Gente, sério, agradeço muito pela roda de conversa de hoje. Foi muito interessante e enriquecedor saber mais sobre a Fijan e o que ela faz como empresa, porque, assim, eu também tinha uma perspectiva bem rasa dela, muito mais porque você mandou lá a oportunidade, eu fui me inscrever e fazer uma pesquisazinha, né? Além de ter sido muito bondosas as dicas e experiências que vocês compartilharam aqui, gente, sério, foi um enriquecedor mais do que eu imaginava, assim. Tem muitas coisas que eu anotei aqui pra mim, porque eu tô passando por essa fase de ir atrás de estágio. Então, assim, sério, só tenho a agradecer. E, gente, sério, acho que é isso, eu não tenho mais o que falar. Acredito que todo mundo também esteja bem agradecido. A gente teve bastante perguntas. É sempre muito bom estar vendo a galera ex-Argos aqui, trazendo resultados e também, assim, contribuindo, né, pra gente crescer. E, cara, vocês também deram umas ótimas dicas, assim, relacionadas até à empresa. Tipo, a gente tá tentando botar o LinkedIn para jogo e agora, realmente, isso é uma coisa que vamos continuar seguindo e alimentando. E também aí, né, eu vou dar um crédito para a DMFIN, que eles estão com um projeto aqui na empresa de dar Excel para todo mundo. Então, aí eles escreveram o que vocês falaram, cara. Mas é isso, gente. Muito agradecido aqui por todo mundo ter vindo, por todo mundo ter comparecido e alimentado aqui essa ideia das rodas de conversas. E eu espero que vocês compareçam nas próximas e haverão próximas. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade de te falar. Espero que